Paz e graça seja com os amados na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os amados nessa tarde tem por título A Evolução do Mal. O texto base para a mesma são duas escrituras, Apocalipse 12:9 e Gênesis 3, de 1 a 6. Essas mesmas serão citadas no decorrer da mensagem. Santos do Eterno, todo ser vivo, criado pelo Criador, tem a capacidade de evoluir. Não estou falando de uma evolução darwiniana, mas da evolução mental, espiritual. E sendo assim, com o querube caído não foi diferente. Satã, no decorrer da história, tem evoluído. E uma evolução tremenda, conforme veremos no decorrer desta mensagem. A evolução do mal, ou seja, a serpente que virou um grande dragão. A evolução de Satanás, a serpente que transformou-se em um grande dragão e foi precipitado. O grande dragão, a antiga serpente, e que se chama o Diabo e Satanás, e que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12:9. O surpreendente no livro de Gênesis é que encontramos uma serpente que fala, uma serpente que raciocina e com intenções malévolas em seu coração. Esse ser interdimensional, esse ser reptiliano, que invadiu o Éden com apenas um objetivo: tomar o domínio do mundo, usurpar de Adão o governo deste reino. E que poderosa revelação nos traz esse maravilhoso texto sagrado. Existe nesse texto mais do que os olhos naturais e mentes aguçadas conseguem enxergar. Ou seja, existe um enorme pano de fundo e uma antiga e extraordinária história que envolve toda a humanidade em todos os tempos da história e que nos afeta diretamente hoje. E o fato mais marcante desse texto é o grande dragão, a antiga serpente. E é claro que a visão da queda desse grande dragão, sendo expulso do céu, juntamente com seus anjos, é poderosa e surpreendente e de um valor incalculável para nós. Mas gostaria de colocar aqui em forma de alerta a trajetória da serpente que virou um grande dragão vermelho. Está bastante claro para todos nós que a serpente citada no texto é uma referência ao livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 3, o qual diz: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bereshite 3, de 1 a 6. Amados do Eterno, a serpente não tinha poder nem autoridade para impedir que Adão e sua mulher continuassem gozando das bênçãos e da comunhão com o Eterno. Tudo o que ele podia fazer era contar mentiras e os fazer perder a fé no amoroso Criador, rompendo assim a comunhão com o Altíssimo. Aquele casal a quem Deus deu o poder e o domínio sobre toda a criação da terra, sobre todo esse reino, poderia enxotar facilmente aquela serpente de lá. Mas a mulher preferiu ouvir o que ela tinha para falar, ainda mais porque a quis ouvir, permitiu que a serpente fizesse a sua cabeça. E quando isso aconteceu, ela deu ouvido à teologia da serpente, contrária à palavra e à ordenança do Criador. E Deus sabia exatamente quem estava por trás da serpente usada para enganar o casal. E Deus se volta para essa astuta serpente, astuta e criminosa. Acredito que Satanás não esperava que as coisas fossem esquentar para o lado dele, a ponto de ser colocado mais uma vez no banco dos réus. Ele toma um susto e quase cai para trás quando o dedo da justiça de Deus é mais uma vez apontada na direção dele. A voz de Deus anunciando a condenação fatal de Ra-Satã e sua sentença final ecoam no universo até os portais do inferno. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. Bereshite 3, 14. E é aqui que as coisas começam a complicar. É aqui que a serpente entra na história da humanidade. E é aqui que um grande mistério sobre a serpente Ra-Satã se desenrola. Ou seja, como a serpente que seduziu e enganou Eva é vista em Apocalipse como um grande dragão vermelho. O que houve no decorrer do tempo e das eras que transformou a pequena e astuta serpente em um grande e perigosíssimo dragão? A resposta:
pode estar na dieta da serpente, a qual Deus disse: e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora pergunto: não existe na terra nenhuma serpente que se alimente de pó, ou existe? Ou melhor, reformulando a pergunta, existe na terra alguma serpente que se alimente de pó? Todavia, essa serpente foi condenada a se alimentar, a se fartar do pó da terra. E se você fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa profunda e você descobrirá que nenhuma espécie de serpente come pó e anda com suas patas, com os pés, porque serpente não tem pés. A partir daquele momento, aquela serpente também foi condenada a rastejar e a comer pó. Ele recebeu a sentença de andar rastejando, como símbolo de sua derrota. Satanás, ao se arrastar sobre o seu ventre, se alimenta da poeira espiritual levantada pelo homem, ou seja, do pó da terra. Há um princípio espiritual aí, que não é percebido e é até mesmo ignorado. A serpente se alimenta de pó. E pergunto: que pó é esse? Deus disse a Adão: tu és pó. Esse é o pó que alimenta a serpente, a natureza pecaminosa do homem. A natureza pecaminosa do homem é o alimento da serpente. E à medida que o pecado e as suas mazelas encontraram lugar para habitar em nossas vidas, estamos alimentando a serpente, ou seja, os nossos pecados, a poeira levantada por nossos atos de desobediência ao Eterno, são um delicioso pão ou um delicioso manjar para Ra-Satã. Eu não sou o único, Oséias, a entender essa revelação bíblica. Oséias, bem anterior a mim, percebeu pelo Espírito Santo a mesma revelação que agora reparto e compartilho com vocês. Alimentam-se de pecados do meu povo, e por sua maldade tem desejo ardente. O meu povo consulta sua madeira, ídolos, e a sua madeira lhe responde, porque o espírito de luxúria lhes engana, e eles se corrompem, afastando-se da sujeição de seu Deus. Oséias 4, 8 e 12. Ou seja, a serpente tem se alimentado tanto do pecado do homem, que a sua evolução vem acontecendo através dos séculos de forma assustadora. A serpente virou um grande dragão vermelho, que controla hoje nações inteiras, continentes inteiros, e influencia através de canais de comunicação todas as nações da Terra. Esse é o reino agora pertencente a Ra-Satã. E essa serpente passou por toda a história humana até a cruz, não sendo reconhecido como inimigo da humanidade, mas como deuses dos povos antigos.
Na cruz, ele foi exposto e derrotado pelo Messias. A serpente é hoje um grande e furioso dragão. Seu poder e influência são tão devastadores e inegáveis que o apóstolo Yuhanan escreveu: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 Yuhanan 5,19. O próprio Senhor, Yahushua, chama Satanás de príncipe deste mundo. Yuhanan 16:11. Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, chama Rassatã de Deus deste século. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4:4, os irmãos confiram o texto à parte. No passar de milênios, no passar dos milhares de anos, a pequena serpente vem lançando seu veneno e seduzindo multidões, entorpecendo o coração e se alimentando do pó. Isso mesmo, entorpecendo corações e se alimentando do pó. Ela cresce dia após dia, ganhando espaço na mídia, na política, no comércio, etc. Hoje, meus amados, hoje a serpente é um dragão vermelho, pronto para devorar a humanidade por completo. Rassatã cresceu em maldades, em domínio e em trevas, e está pronto para consumir com toda a humanidade. Onde houver iniquidade, ali estará o dragão para obter força, poder e glória nessa iniquidade, mesmo que ela seja passageira. É muito válido registrar aqui que quando afirmo que Rassatã se alimenta da iniquidade, estou dizendo que seu poder e influência crescem à medida que a humanidade vem se entregando e se entorpecendo com o veneno da serpente. E pergunto, que veneno é esse? O mesmo que entorpeceu Adão e sua mulher Eva, a concupiscência. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Yuhanan 2:15-17. Quanto mais a humanidade se entrega a essa concupiscência, mais o dragão cresce em poder e domínio entre as nações do mundo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois vós daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6:16. É claro que essa revelação bíblica tem diversas outras aplicações
E por isso eu gostaria de lhe perguntar: existe alguma serpente rondando o seu jardim? Repito, existe alguma serpente rondando o seu jardim? Você está vivendo um momento em que a serpente está confrontando a verdade de Deus em seu coração e querendo tornar em mentiras a promessa que o Altíssimo lhe fez? Não caia no erro de alimentar a serpente. Esse é o momento de esmagá-la. Sim, esse é o momento de esmagá-la. Não brinque com a serpente. Nem gaste tempo ouvindo a sua conversa e filosofia e a sua teologia da corrupção. Esmague-a imediatamente enquanto ela é apenas uma serpente. Dar lugar, meus amados, a ela. Se entorpecer com seu veneno de iniquidade, a alimenta. E aí será uma luta difícil, muito difícil, porque ela vai crescer. Vai se tornar um grande dragão. Pois quando menos esperar, ela terá tornado-se um dragão vermelho poderosíssimo. Esmague-a enquanto ela é uma serpente. E não posso terminar essa mensagem sem dizer a melhor parte da história e revelação bíblica. Ra-Satã, a antiga serpente, é um dragão para a humanidade, mas para Yahushua, ele não passa de um pequeno ser rastejante. E é por isso que o texto de Apocalipse revela: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo poder do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Revelação, capítulo 12, de 9 a 11. Nós o venceremos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sim, nós o venceremos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa era a esperança e a fé de Shaul Rachalia, que consolou a igreja ao escrever: e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Yahushua, o Cristo, seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Amados do Senhor, em breve o Eterno esmagará Ra-Satã debaixo de vossos pés. Prepare-se. Em breve a serpente que virou um grande dragão vermelho será apenas um verme esmagado debaixo de vossos pés. Aleluia! Fim daqui esta mensagem. Que o Eterno vos abençoe. Atentamente,
José Geraldo, servo de Alro, na pessoa de Yahushua, e irmão na fé. Amém e amém.